social que estão aqui, nas instituições a gente tem isso muito mais em evidência, porque este fato, a violência está lá conosco e nós vamos ter que fazer uma intervenção. E que muitas vezes nós não temos algo que nos auxilie a proteger essa criança, esse adolescente, essa família, essa mulher, este pai. Nós não temos nenhum instrumento que nos auxilie a intervir nessa situação. Então nós precisamos utilizar do quê? Da nossa criatividade e do conhecimento que nós temos dos recursos que lidam com essas situações, né? E sermos parceiros, porque senão muitas vezes nós não vamos conseguir intervir naquela situação de violência. Muitas vezes temos educadores ainda, vivi essa situação que nos colocam, os profissionais de serviço social, os assistentes sociais, como aqueles profissionais que passam a mão na cabeça de bandido. É desta forma que nós somos conhecidos. Não é passar a mão na cabeça de bandidos. Nós não estamos dizendo que a pessoa que foi um agressor físico, sexual, ele não vai acontecer nada com ele por causa dos direitos humanos, que é o que colocam para a gente. Aí vem os direitos humanos e fica tudo bem? Não é assim. A pessoa que cometeu esse ato, ela precisa ser responsabilizada, sim. Mas ela também precisa ser tratada. Ela também precisa de um apoio. Ela também precisa de um encaminhamento, de um tratamento. Então, é nesse sentido que a identidade do assistente social passa a ser dessa forma, como um profissional que passa a mão na cabeça de bandido. Então, essas e outras situações que foram vivenciadas, que a gente vai ter oportunidade de discutir, conversei com o Carlão, nós vamos falar especificamente da área da infância e da juventude, que nós temos muitas coisas para serem colocadas, desde essa criança de 0 até 18 anos. Então, muitas preocupações hoje, eu só vou resumir. Nós temos o atual governador que foi eleito, ele já encaminhou para a Assembleia. Eu gostaria que o Renato estivesse aqui para até confirmar para a gente isso. Parece que agora o adolescente vai ficar detido, preso, internado por 8 anos. Né? Parece que isso ele conseguiu passar e toda a população que foi eleita no primeiro turno, acho que a grande maioria é favorável. Eu costumo falar em sala de aula que se a gente fizesse um plebiscito sobre a pena de morte, com certeza ela passaria aqui. Tá? Com certeza passaria a pena de morte no nosso estado e até mesmo no nosso país. E aí eu vou mais adiante com os alunos. Eu falo, quem mataria? Trabalhadores? A gente iria fazer seleção de trabalhadores que matariam as pessoas que cometessem crimes? Então, a gente precisa, nós, principalmente, os profissionais de serviço social e os nossos alunos, aqueles que estão em fase de formação, nós precisamos melhorar e precisamos capacitar os profissionais, aqueles profissionais que já estão formados. Porque nós, os assistentes sociais, trabalhamos na sociedade e pela sociedade. Então, a nossa atuação, a nossa postura profissional diante daquele que sofreu uma violência, seja ela uma violência doméstica, seja ela uma violência institucional, precisa ter uma intervenção qualificada. Outro discurso que eu estou fazendo, o assistente social aqui no Brasil, ele trabalha com pobre. Por quê? Porque nós temos, é um país que tem uma acentuada desigualdade social. Porque ele deve trabalhar com pessoas. E
independente de sua situação socioeconômica. O assistente social precisa trabalhar na garantia dos direitos que foram violados das pessoas. Não está dizendo pobre, rico, mais ou menos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas, independente da sua condição social. Então nós temos muito para discutir. Discutir e agir. Não só ficarmos nas discussões, arregaçar as mangas e participarmos de todo e qualquer movimento que defenda a violência, que defenda a violência contra a pessoa, que defenda essa pessoa que sofreu violência, seja qual for o tipo de violência. Tá? Acho que é isso, tem muito mais coisa para falar, mas já foi, acho que daí já vai sair bastante discussão. Obrigada. Obrigada, Catarina. Agora vamos ouvir o Milton, por favor. Boa noite a todos e a todas. Vai trocar a fita, então eu tenho que esperar. E vocês que estão aí, alunas e alunos, os demais, aguardem um pouquinho. Eu estou sentindo que vocês estão cansados, né? Mas sabe que vocês estão cansados? Vocês estão bebendo água do volume morto. Aí tá... Por isso está tudo cansado em São Paulo. Beber água do volume morto não é fácil, né? Por isso, a gente fica aquele... É brincadeira, é horário, né? Vocês trabalham, tem que estudar, né? E depois é uma quantidade de informação, né? Muito intensa. E tudo que foi falado aqui, iniciado pelo Padre Valdir, nosso professor, nosso grande professor, Padre Valdir, que eu peço mais uma vez uma salva de palmas para ele, dirigente nacional, carcerário, e que no seu dia a dia ele enfrenta tantas situações, se ele tivesse que falar sobre o aspecto da sensibilidade dele, nós não aguentaríamos o que esse homem vê e encontra no dia a dia, quando ele vê um ser humano esgarçado, um ser humano jogado, atirado ao chão, e mesmo assim ele, com a fé, com a esperança e com essa missão, ele ainda tem essa perspectiva de acreditar naquele ser humano que está lá totalmente, que já não é nem mais um ser humano, né, Padre Valdir? É uma coisa, né? E aí transformar uma coisa em ser humano é uma missão muito difícil, por isso que o Padre Valdir é o nosso professor. É o nosso professor de comunidade nesse dia a dia, nessas questões, sobretudo com a questão da tortura. Queria agradecer aqui também o Coronel Arruda, um parceiro importante nesse debate entre sociedade civil, militantes de direitos humanos, e entender o que significa essa coisa chamada Polícia Militar, que a gente tem muita dificuldade, quem é do povo, quem é dos movimentos, quem vem da história, da luta, das libertações e pela democracia, tem muita dificuldade de entender o que é essa coisa da Polícia Militar, mas nós temos de entender ainda, e eu acho que esse processo de diálogo é o que nos faz crescer, estarmos juntos, e agradecer profundamente o Coronel Arruda de estar permanentemente nesse diálogo conosco, pelo seu conhecimento e aquilo que ele traz. A nossa fundadora da CAT, a Isabel Pérez, uma militante de direitos humanos histórica, fundadora do MNDH, do movimento do qual eu faço parte hoje, né? Se não fosse ela ter trilhado o caminho, nós estaríamos aqui hoje. Doutora Beatriz Nisgali, companheira importante do Centro Santo Dia de Direitos Humanos, que trilhou vários caminhos na luta contra a tortura, e também o doutor José Milton, companheiro eterno da CAT, militante da causa dos direitos humanos contra a tortura, né? Doutor Oscar, né? A Gláucia, da luta antimanicomial, o Ivânio, companheiro também da luta do movimento, a Vilma, que dispensa comentários, jornalista, membro do CONDEP, militante na questão contra a tortura, a professora Catarina, que eu conheci agora, a nossa amiga Lisete, que traz para mim sempre boas memórias em razão